É isso aí, galerinha. Vamos que vamos. Nós vamos falar hoje sobre sujeito passivo, ativo e reflexivo, sobre as vozes verbais. Então, hoje vamos ouvir muitas vozes nessa aula. Mas antes de começar a aula, inscreva-se no canal, deixe o seu like, clique no sininho e compartilhe com seus colegas a aula, para que possamos levar mais conteúdos para vocês aí. Mas vamos que vamos, sem demora. Vozes verbais. O que são vozes verbais? Tem ouvido muitas vozes na sua cabeça? As vozes verbais são as informações, as relações entre uma coisa referida e o seu participante. Então, entre o sujeito e o participante. Então, vai estar muito relacionado ao quê? Ao sujeito. Coisa que nós vimos nas aulas anteriores. Existem três vozes. Quais dessas três você anda escutando na sua cabeça? A voz ativa, a voz passiva ou a voz reflexiva? Vamos ver aí. Um sujeito, quando que ele é ativo? É quando ele pratica a ação do verbo. Então, o sujeito, ele pratica a ação do verbo. Isso nós temos o verbo na voz ativa. Então, quando o sujeito pratica a ação do verbo, o nosso verbo ele está na voz ativa. E nós chamamos tradicionalmente esse sujeito de sujeito agente. Exemplo, mamão com açúcar. O menino leu o livro de Machado de Assis. Qual é o verbo mesmo? Isso, o verbo é leu. Lembra da pergunta que se faz para o verbo? Quem ou que leu o livro de Machado de Assis? Opa, o menino. Localizamos o sujeito, o menino. Esse menino, ele pratica a ação indicada pelo verbo ou ele sofre? O sujeito aqui. Exato, exatamente. Ele pratica a ação. Se ele pratica, ele é um sujeito ativo. Então, sujeito ativo, aquele que pratica a ação do verbo, menino. A voz verbal é no que? Verbo na voz ativa. Por quê? Porque o sujeito pratica a ação indicada pelo verbo leu. Então, quem praticou a ação de ler o livro? O menino. Claro como a noite tempestade. Outro exemplo facinho. O gato comeu a ração. Então, quem comeu a ração? O gato. Sujeito ativo. Por que ele é ativo? Porque ele praticou a ação de comer. Então, ele praticou a ação de comer. Voz verbal. Qual é a voz verbal? Ativa. Então, o verbo na voz verbal ativa, porque o sujeito pratica a ação do verbo. Claro como a noite tempestade, mamão com açúcar. Outro exemplo facinho agora, vozes passivas. O que é a voz passiva? É quando o sujeito sofre a ação expressada pelo verbo. Então, o sujeito sofreu a ação, nós temos aí a voz passiva. Chamamos esse sujeito de paciente ou passivo. Vamos ver exemplos aí? Mamão com açúcar, facinho, facinho. O livro de Machado de Assis foi lido pelo menino. Qual é o verbo? Foi lido, exatamente, isso mesmo. Vocês estão bem na fita, hein? Quem foi lido pelo menino? O livro de Machado de Assis. Então, o livro de Machado de Assis é o sujeito. Esse sujeito, ele pratica ou ele sofre a ação indicada pelo verbo? Ele sofre, então ele é sujeito passivo ou sujeito paciente. O livro de Machado de Assis sofre a ação indicada pelo verbo. Ele foi lido, então, no caso aqui, sujeito passivo. E a voz verbal? A voz verbal foi lido, é uma voz passiva. Mas quem pratica a ação de ler o livro, no caso aqui, que é o sujeito livro? O menino. Então, esse menino, ele é o agente da passiva. Então, quando nós temos um sujeito passivo, nós temos o agente da passiva. Então, o agente da passiva é aquele que pratica a ação indicada pelo verbo. Mas quem é o sujeito? O sujeito é o livro de Machado de Assis. Então, o sujeito, ele é sujeito passivo. Claro como a noite tempestade. Outro exemplo facinho, facinho. O rato foi apanhado pelo gato. Verbo, exatamente, foi apanhado. Quem foi apanhado? O rato.
O rato, ele pratica ou ele sofre essa ação? Ele sofre a ação, então ele é sujeito passivo e o nosso verbo está na voz passiva. Verbo na voz passiva foi apanhado. Mas quem pratica a ação de apanhar o rato? O gato. Então o gato, ele está na voz ativa, que no caso aí seria o agente da passiva. Ele é o agente por quê? Porque ele pratica a ação indicada pelo verbo. Sujeito passivo sofre ação. O agente da passiva, ele pratica a ação do verbo. Claro como a noite de tempestade. Sujeito reflexivo. O que é? É aquele que pensa, que medita. Sujeito reflexivo é aquele que pratica e sofre a ação indicada pelo verbo ao mesmo tempo. Então ele pratica e ele sofre a ação. Exemplos, vamos lá. A mãe cortou-se com a faca. Qual é o verbo? Cortou-se. Quem cortou-se com a faca? A mãe. Mas quem que cortou a mãe? Ela mesma. Então observe aí, o sujeito é reflexivo. Por quê? Mãe, que é o sujeito, ela pratica a ação de cortar. Mas ela corta quem? Corta ela mesma. Então, nesse caso aí, o sujeito é sujeito reflexivo. Pratica e sofre ação ao mesmo tempo. A voz verbal, cortou-se, voz reflexiva. Claro como a noite de tempestade, facinho, facinho. Então, vamos que vamos. O prisioneiro se matou. Qual é o sujeito? Exatamente, o prisioneiro. Verbo se matou. Quem se matou? O prisioneiro. Quem pratica a ação? O prisioneiro. Quem sofre a ação? O prisioneiro. Então, o sujeito é sujeito reflexivo. A voz verbal, voz reflexiva. É isso aí, galerinha. Claro como a noite de tempestade, mamão com açúcar. Deixe o seu like, se inscreva no canal, clique no sininho e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam aprender mais um pouco da nossa língua portuguesa. E vamos que vamos, até a próxima aula!